Olá, querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao programa Verbum, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Eu sou o Padre Cleidson, da paróquia Santa Maria Gorete, na cidade de Santo André, trazendo a Palavra de Deus deste segundo domingo da Páscoa, dia 11 de abril. E que alegria poder ouvir a voz do Senhor. O Evangelho que se encontra em João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A experiência com Jesus ressuscitado é uma experiência de fé, uma experiência que toca a realidade da nossa vida. Por isso, olhar para Tomé é perceber uma dimensão que acontece na vida de todos nós. Tomé é muito parecido conosco. Quantas vezes precisamos de sinais, de milagres, para acreditar no poder de Deus? O convite de Jesus é simples: confia, confia em mim. Sejas crédulo, tenha fé, né? Seja fiel. E é justamente nessa graça que nós alimentamos a experiência com Jesus ressuscitado em nossos corações, pedindo que a graça de Deus sempre nos renove, que Ele nos dê a paz, paz que vence o medo, paz que vence o ódio, paz que vence a guerra, paz que vence as divisões, paz que acalma o nosso coração, especialmente nesses tempos difíceis, e que Jesus ressuscitado esteja conosco, nos fortalecendo e amparando cada vez mais. Que desça sobre você, permaneça para sempre, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma feliz Santa Páscoa, um bom domingo e que Deus te abençoe sempre mais.